Deus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que é motivo de alegria estarmos na casa de Jesus. Amém? Todos aqueles que estão aqui nesta noite compreendem que quando nós ingressamos na igreja, na casa do Senhor, a igreja ela passou a existir quando Jesus veio à terra. E quem esteve aqui no domingo passado, nós conversamos um pouco e o Senhor ministrou muito sobre como Jesus escolheu os seus discípulos. E eram pessoas como nós, carecedores de conhecimento para representar. E o que o Senhor desvendou aqui no domingo passado foi justamente que o Senhor não precisa que você tenha qualidades para que Ele possa te escolher. Ele quer o seu coração disponível. Se vocês conhecem a palavra de Deus, sabem que quando Jesus pisou sobre a face da terra, Ele ensinou muitas coisas a nós. E o que nós vemos no mundo é totalmente o contrário. No mundo existe a busca da grandeza financeira, do carro, da casa, da comida. Isso tudo faz falta. Eu não estou aqui para pregar que isso não é bom. Mas a palavra de Deus diz que o nosso coração deve estar vinculado, atrelado às coisas do alto. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós conseguíssemos compreender e viver isso, certamente nós, igreja, a igreja viveria diferente. Se compreendesse que realmente Deus age, guarda, Deus é aquele Deus, o valente, o capitão que vai à frente ali, na frente da batalha. Quando você se coloca como um filho de Deus, você tem um pai, e esse pai te defende. Eu não sei qual é o seu relacionamento com o teu pai. Muitas vezes o pai natural, ele mata a figura de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça da casa, assim como Cristo é o da igreja. Então, muitas pessoas, elas têm um contato paterno que frustra, tira as esperanças. E com isso, a figura paterna do Pai Celestial morre junto com a figura. Mas nós somos chamados a olhar para o alto e desvincular o Pai da terra. A palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, o Pai jamais se esquecerá de nós. E vocês podem olhar para mim e dizer assim: mas a sua vida tem cara de ter sido boa. Olha a minha, eu tenho tantos motivos para ter amargura no meu coração. Quem é você para dizer isso? Eu não estou menosprezando o seu sofrimento. Eu estou dizendo que cada um traz uma bagagem. Cada um traz um fardo, cada um traz uma história. Mas o que eu posso lhe dizer, que o Deus que habita nesse lugar, o Deus de Israel, o Deus que pode habitar o teu coração, Ele pode transformar a tua vida. E isso não é uma fábula, isso não é uma historinha, isso é uma realidade. E a partir do momento que você crê nisso, e quem vai te levar a esse patamar de confiança é a fé. A fé. Mas você pode dizer: eu não tenho fé. A fé também é dom de Deus. A fé, basta que você peça ao seu Pai. Peça e será dado. As coisas do céu, nós precisamos entender que quando Jesus morreu por nós, Ele quebrou uma barreira.
A palavra de Deus diz que o véu se rasgou. Então, quando Jesus morreu, esse véu se rasgou. E você hoje, quando você fecha os seus olhos e você mentaliza o seu Deus, o seu Pai, o Pai do céu, é o Pai. A palavra de Deus aqui não tem mãe do céu, não tem nenhuma figura que possa entrar no lugar de Deus. Então, quando você pedir, peça a pessoa certa, peça a Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Pode ser que quando você fecha os seus olhos, você está pedindo a pessoa errada e ninguém vai escutar. Porque a palavra de Deus diz que somente através do Filho alcançamos ao Pai. Por isso a sua oração deve ser em nome de Jesus. E o destinatário da tua oração é Deus, o Todo-Poderoso, que livrou o povo, o teu povo, tirou o povo da escravidão, levou ali por um caminho, por um deserto, que se multiplicou em anos, porque o povo não entendia o propósito do deserto. Mas a palavra de Deus diz que em tudo há propósito, e até nas pelejas, nas adversidades, existe propósito, amém? E hoje nós vamos iniciar essa palavra mais uma vez, e eu vou ler 2 versículos, que foi iniciada no domingo passado, para complementarmos a mensagem que o Senhor me concedeu. Eu sou mera ferramenta do Senhor aqui na mão do Senhor, e Ele me mostrou alguns versículos que eu gostaria de compartilhar com a igreja, mas antes eu vou iniciar com os 2 versículos que eu iniciei no domingo passado. Romanos 12:1, que fala da mente renovada. A mente nossa, para entendermos os planos do Senhor, ela precisa ser renovada pelo poder que há no sangue de Jesus. Só o Senhor para renovar a nossa mente, para retirar de nós esse coração orgulhoso, vaidoso, mentiroso, que dá pernada em nós. E aqui está escrito em Romanos 12:1, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto espiritual de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Se eu pedisse para alguém levantar a mão aqui, quem quer experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todos nós vamos querer. Vocês confiam que Deus tem um plano perfeito para a tua vida? Então, a partir de hoje, não faça nada sem perguntar a Ele. Porque quando você executa o seu plano, você pede permissão a Ele. Por quê? Por que nós levantamos as mãos, mas na hora de decidir algo, nós resolvemos na força do nosso braço? Não colocamos as nossas decisões em oração, na direção do Senhor. Fazemos as coisas atropeladas, e quando eu falo fazemos, eu falo da igreja. Porque quando você erra, eu erro junto com você, porque eu fui negligente desse altar, tem que falar mais. Quando vocês erram, nós erramos juntos. Quando um membro erra, esse altar, a liderança, ela está comprometida com o teu acerto, com a sua salvação. E compreendam, eu não sei de qual igreja, às vezes você vem e nos visita, às vezes alguém entra aqui e fala assim, qual é o dia de culto aqui? Porque hoje foi só ministrada a palavra, eu já ouvi isso daqui. Mas a verdade, aqui a igreja, ela foi feita para transmitir a palavra de Deus. A nossa missão é essa. E o que vai curar a sua vida, o que vai te libertar, o que vai transformar a tua mente, é a palavra de Deus.
Se agarre na palavra de Deus. Pode ser que num dia que você ouvir, ela vai te confrontar. Você vai achar difícil mudar o seu comportamento, porque já são tantos anos assim. São tantos anos já falando de uma forma, são tantos anos já pensando de uma forma, porque a mente, ela fica cauterizada. Mas eu te falo algo, há poder no sangue de Jesus para nos libertar, para fazer de nós pessoas com novos hábitos, com novas vontades. Mas domingo à noite eu gosto de ver o Fantástico. Domingo à noite eu gosto de ir para a igreja, glória a Deus. Aleluias. Mente transformada, aonde Jesus, o Espírito Santo Consolador, Ele vai alinhar o teu coração com o teu espírito, com os seus pensamentos. E aí, os planos de Deus, eles podem ser vistos na sua vida. Amém? Mas existe uma arma poderosa para Deus. Mas também que quando você não busca executar esta palavra, ela é uma arma poderosa para Satanás. Porque em 1 Coríntios, eu vou falar sem ler, porque não está aqui. A palavra de Deus em Oséias diz que o povo perece pela ignorância. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus, ninguém pode te enganar. Porque se eu estiver dizendo alguma coisa aqui que não seja da palavra de Deus, você tem todo o direito de se levantar e ir embora. Porque você tem direito de exigir que de um altar se fale as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus é que liberta, que cura, que edifica, que transforma. Eu não tenho nada a dizer para vocês, a não ser uma ferramenta na mão de Deus para nós. Porque quando eu pego a palavra de Deus para ler os versículos, para ver o que Deus está me dizendo através dos versículos, eu aprendo quando eu quero mostrar algo para vocês. Quando eu permito que Deus me use, primeiro Ele me ensina, primeiro Ele me mostra, primeiro Ele descortina, para que vocês possam também compreender. E é maravilhoso. Em 1 Coríntios 1:27 está escrito: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante de Deus. Sabe, eu comecei trazendo aqui vocês uma reflexão que domingo passado foi feita. Aonde Jesus buscou os seus discípulos? Alguém já leu na palavra de Deus que Ele foi nas sinagogas? Não. Ele foi pela margem da sociedade. Buscar pelos pescadores, pessoas rudes. E quando apareceu aquele homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, com aqueles 12 discípulos, pessoas humildes, trabalhadoras, mas que não eram conhecedores da lei do Senhor. Mas o que Jesus buscava eram pessoas que pudessem aprender com Ele. Porque Ele sabia que dentro das sinagogas existiam ali líderes, mas que eles já estavam cheios de conhecimento. Eles já estavam engessados com a lei. E a graça não tinha como habitar em pessoas que estão cheias de religiosidade. E o que Jesus veio, Ele veio para alterar os critérios que eram conhecidos, porque naquele mesmo tempo, no mesmo tempo em que nós vivemos, quem é grande é o rico, é o poderoso. Quem é o bem-sucedido é aquele que tem muito.
Mas nós vamos entender e compreender que o critério de Deus, não que o Senhor não te possa colocar no muito, não é isso, porque o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, mas o que o Senhor está dizendo aqui é que o nosso coração, ele precisa estar voltado nas coisas dEle, para que Ele possa abrir a sua porta, para que o plano dEle, perfeito, agradável, Ele possa ser liberado sobre a tua vida, amém, igreja? Em nome de Jesus. Ali em 1 Samuel 11, 16, 11, eu não cheguei a ler esse versículo, eu gostaria, quando Deus mandou que Samuel fosse ungir um rei, ele foi direcionado à casa de Jessé. E em 1 Samuel 16, 11 está escrito: então perguntou a Jessé, Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Por que eu estou lendo novamente esse versículo? Para darmos continuidade à ministração do domingo passado, porque veja que Jessé era pai de Davi, e Davi era menosprezado dentro de casa. Jessé apresentou todos os filhos fortões, todos os filhos aptos a ser rei, mas Deus do céu, quando o pai rejeita, existe o pai, o pai do céu, que está sentado no trono, que à sua direita está Jesus Cristo. Ele olha o rei, o que precisa, quem é que vai reinar? É aquele segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus diz: traga-o aqui, Samuel disse ao pai, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, prestem atenção, igreja, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Essa é a justiça de Deus. O Pai pode até não fazer a justiça, mas o Pai eterno, Ele é justo. Essa é a justiça de Deus. Percebam que o critério que Jessé tinha, e também o critério que nós utilizaríamos também naturalmente, quem que nós escolheríamos para reinar, se não estivéssemos na presença do Senhor? O critério humano não é igual ao critério de Deus, porque Deus sonda os nossos corações. Deus sonda os nossos corações, nossa mente. A palavra de Deus diz que não há nada oculto aos olhos de Deus. Podemos até enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Por isso que precisamos ver, entender e compreender que a nossa vida é um livro aberto para Deus. Nada está oculto a Deus. E se você ingressou aqui hoje, entenda e compreenda isso e não se sinta envergonhado. Tenha um sentimento no teu coração: arrependimento. Arrependimento. Não relativize como o mundo tem relativizado. Isso é pecado porque é algo terrível. Não, adultério jamais. Jamais. Mas se você participar de um grupo, aonde ali toda hora eles estão postando, ou postam uma vez por ano, uma vez por mês, fotos de mulheres, você já está cometendo adultério. Mas o que o mundo hoje está relativizando é que pecado é diferente, o adultério é diferente, não é. Aquele que pensou já cometeu adultério, diz a palavra do Senhor. E se nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Pode ser que você vá em outra igreja
e eles tenham alargado um pouquinho e flexibilizado, ou não toque nesses assuntos para não perder a ovelha, mas as ovelhas são do Senhor, e Davi estava cuidando das ovelhas, quando Samuel, e assim nós devemos estar, cuidando das ovelhas do Senhor, para que possamos reinar com o nosso Deus. A missão de um sacerdote, de ingressar num altar, é cuidar das ovelhas do Senhor. Enquanto tem outras igrejas que estão relativizando ou não tocam no assunto para não perder você, elas podem até não te perder, mas fatalmente o inferno te ganhará. Porque a palavra de Deus, o caminho ele é estreito. O mundo não pode alargar esse caminho, porque o sacrifício foi muito grande. Ninguém tem esse direito. O direito é do Senhor de nos conduzir. E quando desse altar não se pregar a palavra de Deus, nada teremos para te oferecer, a não ser te oferecer uma mensagem que vai te levar. Pode ser que essa mensagem te incomode, fale assim, mas essa mensagem está falando comigo. Não. Olha, não vamos vir mais aqui não, porque eu não gostei dessa mensagem. Entenda e compreenda. Pode ser que essa mensagem mude a história da tua família, da tua casa. Mude a história da tua vida, da tua parentela. Não relativize as coisas do Senhor. Em 1 Samuel 12:8 está escrito: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu um mundo em nome de Jesus. Amados, agora iniciando algo muito poderoso da parte do Senhor. Quando nós percebemos que o Senhor Jesus, Ele escolhe os menores para confundir aqueles que se acham grandes. Quando o Senhor vem e chama alguém que aos olhos natural é o melhor, como foi o caso de Davi. E nós conhecemos a história de Davi. Sabe qual é o grande desafio? E eu vou dizer porque um dia o Senhor também me chamou. Enquanto eu estava envolvida com os meus projetos. E foi difícil abrir mão dos meus projetos. Foi difícil compreender e entender que eu havia nascido para isso. E qualquer outro projeto que eu tivesse profissional na minha vida, esse projeto ele seria acessório e não principal. E foi muito doloroso, eu não vou mentir para vocês. Mas eu fico pensando, imaginando, se a minha decisão tivesse sido diferente naquele dia. Ela não teria mudado a história da minha casa. Ela teria mudado a história de famílias, e muitas famílias. A decisão que você pode tomar nesta noite, ela não compromete somente a tua vida. Ela compromete a tua casa, a tua parentela, todos que estão à sua volta, ao seu chefe, aos seus amigos de trabalho. É assim que o Senhor faz. Mas tem um grande desafio, a partir do momento que você é usado pelo Senhor, quando falamos em nome do Senhor, é crescer em Deus e crescer na humildade. Esse é o grande desafio. Em Marcos 3:13, está escrito: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Não esqueçamos que Jesus, ele é o dono da vinha. Ele disse isso no domingo passado. É assim que é a justiça do Senhor. Aquele que ele chamou para a lavoura às 9 da manhã,
recebeu o mesmo valor que entrou na lavoura às 17 horas. Amém? E não se preocupem se você entrou no a eternidade. E quando nós aprendemos a nos alegrar com a alegria do outro, esse é o grande mistério. Este é o grande mistério. Quando o filho pródigo, o problema não estava no filho pródigo, estava no irmão, que não entendia qual era a alegria do pai em receber o filho de volta para casa. É assim que nós precisamos pensar, compreender e raciocinar as coisas de Deus. Porque Deus está falando com você. Deus está falando com você, está falando com você. Cada um tem um papel. Amém, igreja? Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Da onde? Da onde veio o sustento? Quando Jesus partiu, eu posso imaginar, logicamente está escrito na palavra de Deus, eles ficaram muito confusos. Só que Jesus, ele veio representando um reino eterno. Um reino eterno. E deixou sobre as nossas vidas o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que foi nos dado toda a autoridade para pisarmos na cabeça de serpentes e escorpiões, para vencermos batalhas, mas não com o nosso poder. Foi o poder concedido aos filhos de Deus, aqueles que acreditam na nova aliança, aqueles que acreditam que aquela cruz foi suficiente para que você abrisse a sua boca e falasse de Jesus aonde você está. Precisamos, amados, em nome de Jesus, o mundo, se você ligar a televisão, se você olhar para os noticiários, você vai ver passeatas, eles estão ali em luta para que o aborto seja reconhecido como legal. Eles estão lutando pelos direitos do homem com o homem, da mulher com a mulher. Cadê o povo de Deus? Para defender a palavra de Deus. Para defender a palavra de Deus. E o que o Senhor quer é que você comece a se comprometer dentro da tua casa. Quando você vai se assentar à mesa, em vez de assentar para comer no sofá, cada filho num canto, coloca todos na mesa, autoridade. Porque quando você perde a sua autoridade e acha mais conveniente cada um comer num canto e perde a oportunidade de se assentarem à mesa para agradecer a mesa, para agradecer o alimento que está sobre a mesa, você perde uma grande oportunidade de abençoar a tua casa. É dentro de casa. Nós precisamos. Se você, a olhar há uns anos atrás, como nossos avós comiam, eles não comiam cada um num canto. Não havia nada para distrair. Isso aqui tem que ter um limite. Isso aqui não pode tomar o tempo de Deus. Algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo de ler a palavra de Deus. Tira o celular se você vai ter tempo. Tira o celular que você vai ter tempo. Tira as coisas que te roubam tempo com o Senhor. Chega em casa, desliga o celular. Você vai ganhar mais tempo. Percebam que tira de você o tempo com o seu Deus. Eu não estou falando aqui, você tem o seu trabalho, tem as suas responsabilidades, mas priorize um tempo, 10 minutos para orar, 5 minutos para orar, o tempo que você entender que seja razoável você dar ao Senhor. E aqui nós não estamos lidando com culpa, estamos lidando, alertando ao povo. Como é que podemos ser um povo de Deus sem oração, sem intimidade com Deus?
As mentes precisam ser renovadas. O povo precisa de sair da ignorância que eu falo, da falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas eu não sei ler, bispa. Então tá bem, vamos te dar uma Bíblia em áudio. Você bota ali o áudio, vai ouvir a Bíblia, vai adorar o Senhor, mas eu não entendo muito. Deixa ali, deixa a Bíblia ali ligada. Ouça a Bíblia, quando você vai dormir, deixa ela ali tocando. Você acorda e então ali é algo que você começa a sentir prazer. Mas você precisa de se posicionar, amém? Em Lucas 22, 24, surgiu também uma discussão entre eles. Isso aqui me chamou muita atenção. Após lermos os versículos que fala a respeito de que Jesus veio, escolheu entre os menores para confundir os que achavam maiores. E aí, olha a preocupação do grupo de menores. Olha como é que isso é do inferno. É do inferno se preocupar com o outro, o que você é, o que o outro é, se ele é maior, se ele é menor. Eles estavam na presença de Jesus. E estavam preocupados com quem era o maior entre eles. Isso é do inferno, esse pensamento, amada igreja. Nós que estamos dentro da igreja, nós não podemos e não devemos nos preocupar com isso. Hoje nós estávamos dizendo, nós precisamos, sabe qual deve ser a nossa preocupação? A nossa preocupação é fazer as coisas certas, conforme Deus tem nos instruído. Se você deixar de se preocupar com o outro, a não ser que você se coloque no lugar do outro, porque quando o outro erra, você erra junto com ele. E aqui em Lucas 22, 24 está escrito: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Quem estava à mesa? Jesus Cristo. Ele estava à mesa com seus discípulos. Jesus disse: não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como o Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus veio para servir. Esse também é um grande mistério. Servir ao necessitado. Servir ao irmão que está necessitando. Se você está forte, se assente e se aproxime àquele que precisa de uma palavra. Nós precisamos entender que Jesus veio e estabeleceu sobre as nossas vidas um reino. Ele nos apresentou um reino e o critério para se ingressar nesse reino não são aqueles que estão cheios da sabedoria, não, são aqueles que o coração está quebrantado. Aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita o plano da cruz, para que possamos fazer diferença na igreja. Amém, igreja? Em Provérbios 11, 25, como nós aprendemos, os valores, os critérios de Jesus, os critérios da palavra de Deus, eles são muito distantes do critério do mundo. E agora aqui em Provérbios 11, 25 diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que interessante. A escolha é entre os menores.
Em algumas palavras, e não é na NVI, diz que quem dá água mata a sede do irmão, ele é aliviado da sua própria sede. Aos olhos naturais é difícil de compreender isso. Se eu estou sedento, por que eu darei a água para o meu irmão? A palavra de Deus diz que existe algo, e é um mistério do Senhor. Como podemos matar a nossa sede dando água para o nosso irmão? A palavra de Deus nos ensina que é assim. Se desejamos ter, precisamos dar. Para acumularmos, temos de espalhar. Para sermos felizes, precisamos fazer os outros felizes. Para sermos espiritualmente fortes, temos de procurar o bem espiritual do outrem. É lindo esse mistério do Senhor. Se eu quero estar forte espiritualmente, alguém já participou de evangelismo aqui na igreja? Levantem as mãos, quem já participou? Gente, é algo maravilhoso voltar de evangelismo. Não tem explicação o sentimento de se voltar de um evangelismo. E é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Quando você vai ao próximo para levar uma palavra, o Senhor derrama sobre a tua cabeça o que você precisa. Porque realmente é um milagre. É um milagre. Se você quer ser feliz, faça o outro feliz. Se você quer ter, espalha, dá, divide. São os critérios do Senhor. E nós precisamos, para compreender essas frases que eu acabei de ler aqui, elas só podem ser compreendidas com a mente renovada. Aqueles que estão nos visitando hoje, podem falar assim: não teve o momento do dízimo e da oferta. Será que esqueceram do dízimo e da oferta? Às vezes aqui é falado de dízimo, ensinamos sobre o dízimo e a oferta. Mas aqui quebra-se também um molde do mundo. Olha, quem tem dinheiro, vem aqui à frente, traga os seus dízimos. Não, se você tem dízimo e oferta, faça no secreto, faça para o Senhor. É princípio, é mandamento do Senhor, faça no secreto. Estamos quebrando padrões do mundo. Porque muitos vivem a vida que querem, como querem, e acham que quando num simples ato de ele dizimar e ofertar, vai garantir a salvação. Se alguém te disse isso, está mentindo para você. Porque a palavra de Deus diz: sejam santos porque eu sou santo. E a palavra de Deus diz que o caminho é estreito. Se você quer ter, dá. Se você quer uma visita quando está enfermo, faça você primeiro a visita com alguém quando está enfermo. Se você quer ser lembrado, lembre daquele também. Percebam que quando você está buscando e pleiteando algo, faça você primeiro. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o critério de Deus. Em Salmos 41:1 diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, porque o Senhor o livrará do dia do mal. É poderoso demais isso. Quem acode, quem ajuda o necessitado, o Senhor o livra no tempo da adversidade. Amém? Todos compreendem esse versículo? Obviamente que a palavra de Deus diz que nós não herdaremos a eternidade somente por obras, mas também que a fé sem obras, ela é morta. Então a obra, ela tem um significado para a nossa vida: ajudar ao outro, ajudar ao necessitado.
não nos esquecendo que essa obra, ela tem como alicerce Jesus Cristo de Nazaré, juntamente com todos os seus princípios e mandamentos. Junto com essa obra tem que vir mudança de mente, mente renovada, mente transformadas, famílias curadas e saradas. Amém? Em nome de Jesus. Algo que eu anotei aqui. Vocês já, quando nós ajudamos alguém, quando nós vamos a um asilo, quando nós vamos a um hospital, nós encontramos a graça em diversos lugares. Se você ainda não fez uma visita a alguém, um parente que está doente, tire esse dia, visite. Tenha um tempo para visitar aquelas pessoas que estão necessitadas, porque é necessário. A palavra de Deus diz que o Senhor nos livra do tempo da adversidade, quando acudimos ao necessitado. Amém? Um dia eu li algo, e eu gostaria... A semelhança de dois homens na neve. Um teve seus membros friccionados pelo outro que queria mantê-lo vivo. E ao fazer isso, o que massageava salvou a sua própria vida. Profundo, não é? Profundo. Imagine duas pessoas na neve. Eu me preocupando em salvar a minha vida. E o outro muito mal. Então, se a pessoa que se atentou com a vida do outro, fez a massagem nele, não somente salvou a sua vida, mas se manteve vivo. Assim é a palavra de Deus. Nós não podemos permitir quando o Senhor nos usa, e aí existe o grande desafio, principalmente de uma liderança, que é usada por Deus, porque na verdade nós somos representantes, somos embaixadores de Cristo. Todos devem conhecer, aqui na cidade tem embaixadas, tem a embaixada de alguns países, que naquele território ali se representa aquele país. Na igreja, nós somos embaixadores de Cristo. Esse território aqui é de Deus, ele é santo, ele é sagrado. As leis aqui são da palavra de Deus. O que estão fazendo com os valores do Senhor, o que eles estão alterando no Senado, na Câmara, isso, o que vem de encontro com a palavra de Deus é abominação aos olhos de Deus. E obviamente nós não estamos aqui para falar mal de forma alguma daqueles, nós estamos aqui para amar aqueles que estão cometendo aos olhos de Deus, aos olhos da palavra de Deus, abominações. Nós estamos aqui para amar o pecador, mas nós estamos aqui para confrontar o pecado com o poder e a autoridade que há no sangue de Jesus Cristo. Amém? Lucas 6,38. Deem e será dado a vocês uma boa medida. A viúva pobre de Serepta ofereceu o seu escasso suprimento para satisfazer a necessidade do profeta. E desde aquele dia ela não soube mais o que era passar necessidade. Glória a Deus. É um outro mistério da palavra de Deus. Aquela viúva, naquele tempo, e aqui, eu não estou aqui falando eu não estou falando de coisas monetárias, financeiras, né? Porque pode ser que você já tenha tido contato com algumas igrejas, dê o seu tudo que Deus vai dobrar. Não é isso. Nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de valores espirituais.
O Senhor não quer sacrificar o seu patrimônio, a tua casa, os teus bens. Ele não é isso, longe disso. Valores. Sabe por quê? Para um pecador que não quer abrir mão do pecado, de uma vida perante ao Senhor, toda contaminada, é muito mais fácil vender uma casa do que mudar o comportamento. Mas o que o Senhor quer é mudar o teu coração, mudar o teu comportamento. O Senhor não quer o teu carro, não quer a tua casa. Ele quer a alegria estabelecida novamente no meio da tua família, da tua casa, do teu lar. Ele quer ver você se assentando à mesa novamente com a tua esposa, com os teus filhos, orando, agradecendo pelo alimento. O que o Senhor quer quando você tiver que fazer uma decisão, que você ore a Ele para que os planos dEle possam se cumprir na tua vida, para que Ele possa decidir por você. A palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso fardo se torna leve, o jugo se torna leve, porque Ele leva o nosso jugo pesado. Não importa, vocês sabem disso, o teu passado, o que você falou, o que você cometeu, os seus pecados. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos aqui. O Senhor chamou as coisas loucas desse mundo. Nós somos aqui loucos por Cristo. Às vezes não vão compreender, não vão entender algumas decisões que tomamos, mas nós precisamos, pelo amor, transformar vidas. Muitas pessoas não irão entender a nossa renúncia ao chamado, porque as viagens diminuem, os passeios diminuem, os problemas aumentam, mas é para o Senhor, é para a glória dEle. Nós precisamos, Jesus se sacrificou por nós. Basta, eu. Vamos nós. A palavra de Deus diz que quando nós matamos a sede de um irmão, o Senhor alivia a nossa sede. A palavra de Deus diz que quando nós acudimos um irmão, o Senhor nos livra do dia da adversidade. É uma proporção até muito para nós. Acudir um irmão e o Senhor entra na minha peleja e me tira do dia da adversidade. Não quer dizer que esse dia da adversidade não vai chegar na tua vida, mas você não estará sozinho no dia da adversidade. Essa é a grande diferença. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas também que o Consolador estaria comigo todos os dias, estaria com a igreja, conosco todos os dias. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Como é que uma mente moldada com o mundo vai compreender isso? Como? Busquem ouvir a palavra de Deus. Deem um tempo para o Senhor para que Ele possa revelar. E quando você for ler a palavra de Deus, você possa ler as entrelinhas que só o Espírito Santo. Pode ser que no início, se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, a primeira coisa que você vai ter é sono. Eu posso dizer porque também aconteceu assim comigo. Eu não estou aqui dizendo que isso é algo anormal, mas perseverais. Perseverem, porque tem propósito. Porque se não der sono, aí você se preocupa, amado. Quem já pegou no Face ou no WhatsApp quando você viu, meu Deus, já passaram 2 horas. Quem dera se com a palavra de Deus fosse assim também, né? Lesse a palavra, meu Deus, já li 2 horas de Bíblia e nem senti. É diferente.
Por isso a palavra de Deus diz que o nosso espírito milita, briga com a nossa alma, porque o espírito quer para um lado, a alma quer ir para outro lado. Quem você vai alimentar, a alma ou o espírito? Aquele que tiver mais forte vai vencer. Se você alimenta a tua alma, ela vai ganhar. Se você alimenta o teu espírito, ele vai conduzir a alma. E é assim que nós precisamos, que o nosso espírito, ele seja fortalecido para conduzir a nossa alma, os nossos desejos, em nome de Jesus, amém? Como eu disse aqui, Lucas 6,38, deem e será dado a vocês uma boa medida. Então, aquele que quer, deve dar. Em Mateus 22,14, pois muitos são chamados. O dono da lavoura chama, oferece o salário que é salário dos bons, eternidade junto ao Rei da Glória. Eternidade, isso aqui é um tempo passageiro, um tempo que vai se acabar, mas a eternidade é para sempre. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos querem, mas poucos querem servir. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. A graça, ela é suficiente para nós. A bondade, a presença do Senhor. E ela precisa encontrar esse elemento que somos nós. E é quando nós nos achamos fracos, pequenos, é que o Senhor vem e enche o vaso da presença dEle. Vaso cheio não tem como ser enchido, mas o vaso vazio, ele pode ser usado pelo Senhor, amém? Os esforços para sermos úteis trazem à luz as nossas capacidades para a utilidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa palavra, eu até fui no dicionário hoje, latência. Existem em nós capacidades que ficam adormecidas, latente. Já viram um vulcão que está ali adormecido, mas a qualquer hora ele pode entrar em erupção. Existem qualidades em nós que elas ficam adormecidas. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através da nossa atitude de sermos úteis, elas são trazidas à realidade. Se você olhar ali os versículos que falam sobre amor, você vai ver que é algo que humanamente não se dá para alcançar. Mas esse amor, ele pode ser brotado em nós. Ele está adormecido em nós. Só que nós precisamos trazer à existência essa capacitação que vem através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque são sentimentos, são valores que estão em nós. Nós somos filhos do Rei. Fomos criados, o Senhor nos projetou, Ele projetou a mim, projetou a você. Temos capacidades latentes que são trazidas à luz por meio do exercício, por meio do trabalho, por meio da atividade. O Senhor traz isso em nós, Ele consegue extrair isso de nós. A igreja compreende isso em nome de Jesus? Amém? Em nome de Jesus. A nossa força para trabalhar, na verdade,
E isso acontece muito quando nós somos assim confrontados. Qual o caminho que você vai, Ana? Teve esse momento na minha vida e na vida do bispo. Se formos para cá, qual o caminho? Direita ou esquerda? E nesse, eu lembro desse dia como se fosse hoje. É um sentimento enorme de incapacidade. Mas também está ligado, esse sentimento de incapacidade está ligado à armadilha da alma, que não quer se desvincular dos planos terrenos. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, naquele dia eu disse sim. Eu não disse sim ao meu marido, eu disse sim a Deus. Eu disse sim para o sacrifício de Jesus. Eu disse sim para a igreja. E todos os que estão aqui, que já convivem conosco há anos, sabem que é uma peleja. Mas a peleja é do Senhor. É para Ele. Naquele dia, eu glorifico a Deus e eu fico imaginando se eu tivesse dito não naquele dia. Porque eu fatalmente, facilmente seria substituída. Porque o que não se substitui é o poder de Deus. Mas nós, quando viramos as costas para o chamado, e o chamado está entrelaçado em servir. Jesus disse àquela mesa, eu vim para servir. Eu vim para servir, para cuidar, para discipular, para ajudar ao necessitado. E para trazer a verdade que liberta. E a verdade que liberta, ela é uma, somente uma. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Tiago 1:27. A adoração que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Em algumas passagens está escrito a religião que Deus, o nosso Pai, aceita. Em outras está a adoração que Deus, o nosso Pai, aceita. Então, a essência da igreja é que nós venhamos a nos ajudar. E fatalmente, o Senhor, Ele traz à luz tudo que nós precisamos mudar, tudo que precisa ser alterado na nossa vida, mas vale a pena, porque o salário é eternidade, gente. Vale a pena obedecer, porque é eternidade. Nós não estamos falando de um proveito terreno, nós estamos falando de coisas eternas, em nome de Jesus, amém? Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 4, 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E mais uma vez, é consolando que nós seremos consolados. É morrendo que nós receberemos a vida eterna. É dando, é acudindo o necessitado que nós receberemos o livramento do Senhor. É poderoso, é maravilhoso. Se vocês saírem daqui hoje compreendendo estas palavras, e o que o Senhor está dizendo aqui, que nós precisamos alterar e mudar os valores que nos movem de segunda a sexta, de segunda a sábado. Que esses valores que Ele está dizendo aqui, nós precisamos inserir na nossa vida. Inserir na nossa vida. Se preocupe menos com o que você tem. E se preocupe mais com o irmão. E o Senhor, Ele vai entrar
na tua vida com provisão, em nome de Jesus. Os nossos corações, eles precisam ser modificados, eles precisam ser aperfeiçoados, né? E muitas vezes o Senhor vem com aquele barro na mão do oleiro, Ele vem e formata o nosso coração, para que do nosso coração a nossa mente seja transformada, novos sentimentos, novas atitudes, novas palavras, em nome de Jesus. Salmo 104:16. As árvores do Senhor são bem regadas, e essas árvores somos nós, amados. Os crentes que confiam em Deus, os cedros do Líbano que Ele plantou, nele os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lugar. Somos nós, cedros do Líbano, que somos regados pela fonte inesgotável que vem de Deus. O orvalho vem do céu, é a nossa porção diária, e que nós possamos viver na dependência de Deus. A sombra desse cedro são as asas do Todo-Poderoso, que possamos da mesma forma viver, confiando que existe alguém que está no controle da nossa vida. Mas Deus só pode ter o controle da nossa vida quando nós nos retiramos e permitimos que Ele possa administrar a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Em Salmo 148:7, louvem ao Senhor, já dizia Davi, o salmista, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, moços e moças, velhos e crianças, louvem ao Senhor. Salmo 148:1, aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvado seja o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Certamente Jesus levou contigo todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, todas as nossas maldades. Precisamos acreditar que o sacrifício de Jesus foi suficiente para a vida, para a minha vida, para a tua vida, para a vida da igreja, para que nós possamos viver no sobrenatural de Deus. Nós precisamos viver e acreditar que em tudo há propósito debaixo do céu, quando o Senhor está no controle. Então eu te convido a perder o controle da tua vida hoje e entregar esse controle ao Senhor. Se o fardo está pesado, entregue ao Senhor nesta noite. Deixa que Ele possa conduzir o teu fardo. Deixa que Ele possa conduzir as tuas finanças. Deixa que Ele possa te libertar dos seus pecados, dos teus vícios, Em nome de Jesus, sozinho você fatalmente não vai conseguir. Mas a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso, nosso Deus, Ele está aqui para nos ajudar. O amor de Deus é algo que não podemos compreender, mas nós podemos sentir quando nós damos a nossa vida a Ele, em nome de Jesus. Para Ele são todas as coisas. Coloque os seus projetos como acessório. Um dia eu fiz isso, foi muito doloroso, mas eu entendi que os meus projetos, o meu chamado, ele não poderia ser de forma alguma negado. Mas eu tive ali o livre-arbítrio naquele momento, e glória a Deus, porque o Senhor entrou com a provisão dEle, colocando no meu coração muito temor, e eu compreendi que nenhum sacrifício, nada
nada que eu pudesse fazer seria muito pelo que já tinha sido feito, amém? Porque a nossa vida é do nosso Criador. Que possamos, a palavra de Deus diz que em tudo possamos glorificar a Deus. No comer, no pensar, no conversar, no lidar com a esposa, no lidar com o marido, nos pensamentos, principalmente no oculto. Quando aprendemos a glorificar ao Senhor no oculto, porque nada fica oculto aos olhos do Senhor, o Senhor entra com a provisão. Amém? Vamos nos levantar. Se alguém sentir no desejo no coração de vir aqui à frente, para entregar ao Senhor esse jugo pesado, quiser mudança de vida, de mente, de mentalidade, em nome de Jesus, que você sinta-se à vontade de vir aqui à frente, em nome de Jesus, para receber uma oração, e que a partir de hoje você possa compreender e entender que Jesus está no seu barquinho. Pode ter uma tempestade, o mar pode estar revolto, mas Jesus está no seu barquinho. Coloca Jesus nesse comando, dê para Ele o comando, leme desse barco, para que Ele possa conduzir, porque as suas aflições, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, já não é mais sua, é do Senhor, é em nome de Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pode ministrar, os homens ministram nos homens e as mulheres nas mulheres, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Santo e poderoso Deus, eterno Pai Celestial, ó Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela ministração da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, sair desta noite aqui da igreja, Pai, ó Senhor Jesus, tendo a certeza, Senhor, que o Senhor está no comando das nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, retira, Senhor, da Tua igreja toda aflição, toda dor, Senhor. Ó Senhor, estabeleça, Senhor, aos Teus filhos que se encontram aqui na frente do Teu altar, Pai. Conceda-os, ó Pai, um jugo leve, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, eu lhe peço, Pai, que possa haver a transformação de mentes, ó Pai, que mentes venham ser renovadas, transformadas nessa noite, Pai, que os corações possam ser aquebrantados, ó Pai, para que o Teu Espírito, Senhor, possa com poder e autoridade, Senhor, transformá-los, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estabelecer, Pai, um tempo de refrigério para o Teu povo, Pai, em meio às lutas, ó Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, que a Tua graça, que a Tua presença seja derramada sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida da igreja, sobre toda a igreja, toda a família aqui representada, possa poderosamente receber das Suas instruções, ó Pai. Que os homens, ó Pai, que ouviram, Senhor, essas palavras, possam conduzir as suas famílias, a sua casa, Pai, com discernimento e sabedoria no Espírito, Senhor, para que o Senhor possa, Pai, mais uma vez se estabelecer como altar na vida de cada família aqui, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, caia por terra toda a religiosidade, Pai, em nome de Jesus. Caia por terra, Senhor, toda a religiosidade, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza, Senhor, da Tua igreja, dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, eu lhe agradeço, em nome de Jesus, com o poder que há no sangue de Jesus. Ó Senhor, eu despeço a Tua igreja, Pai, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, debaixo do amor de Deus e na consolação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ter uma semana abençoada, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que haja prosperidade emocional, que haja prosperidade financeira, que haja, Senhor, prosperidade física, Pai, na Tua igreja, em nome de Jesus. Caia por terra toda enfermidade, em nome de Jesus. Caia por terra todo engano, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.